E aí, gente, Learning Science aqui. Finalmente, voltamos aos cursos do canal. Eu realmente já terminei um de 66 aulas sobre introdução à economia, que vai ter a segunda parte posteriormente, quando eu tiver minha mesa digitalizadora, coisa do tipo. E agora, o projeto para esse ano, começo desse ano, se Deus permitir, é terminar um curso de todos os livros do Mises, principais. E aí eu vou para Hayek, Rothbard, etc. Então é um curso completo da escola austríaca. Tudo de graça, né, obviamente, como sempre no canal. Então, quem quiser ajudar, tem o Pix embaixo do canal, mas é isso. Bom, vai ser bem direto, né? Já vamos direto pro ponto. A gente vai falar sobre a ação humana nessas primeiras aulas. E o Mises já começa falando sobre o que é praxeologia, né? É relações de causa e efeito na economia. Ele vai dizer: a praxeologia é indiferente aos objetivos últimos da ação. Suas conclusões são válidas para todos os tipos de ação, independente dos fins almejados, né? Parece que ele fala de uma forma difícil, mas na verdade é importante se entender do que é praxeologia. São relações de causa, efeito. Eu dei o exemplo na live de ontem, né? Por sinal, a live de ontem foi tipo como se fosse uma introdução a esse curso. Então você tem uma causa, por exemplo, aumento na oferta, supply of money. Um aumento na oferta de dinheiro. Isso pode gerar, de forma exógena, né? Vamos supor, né? Pode gerar inflação no preço de N commodities finalizadas, né? Usando a lógica proposicional de Hazlitt, que eu já no último curso da Introdução à Economia, nas primeiras 20 aulas, eu falei bastante da notação de lógica proposicional de Hazlitt, né? Tem um livro na Amazon também, que eu escrevi 2 anos atrás. Tem que mudar também algumas coisas, mas aqui esse Y são bens de consumo finalizado e a inflação. Esse sinal aqui é um resultado de algo, né? Relação de causa e efeito. E aqui é a oferta de. Aumento da oferta de dinheiro, né? Então, o aumento da oferta de dinheiro de forma exógena gera inflação. Essa é uma relação de causa e efeito. Tu pode falar da lei de Grisham. Então, dinheiro ruim tira o bom. Tu pode fazer uma relação de causa e efeito assim. Então, isso é formalizável para praxeologia, na minha opinião. Alguém pode discordar. Eu sei que Rothbard discorda. Eu sei que Mises discordaria. Creio que usando semiótica. Vou pôr aqui semiótica. É possível dizer que é formalizável. E bate também bem com complexo econômico. Isso que eu não vou falar aqui, que é parte de algoritmos na economia. Mas o ponto aqui é que a praxeologia são relações de causa e efeito na economia. Causa e efeito de ação, ações de pessoas. É uma ciência dos meios e não dos fins. Aplica termo felicidade a um termo puramente formal e não utilitário, né? Utilitarista. Ele vai dizer, na terminologia praxeológica, a proposição que ele vai dizer, né? Os objetivos únicos do homem para alcançar a sua felicidade é tautológica não implica qualquer afirmação sobre o estado das coisas que as pessoas esperam. Porque, obviamente, a felicidade é algo subjetivo, né? A felicidade, por exemplo, de você comprar um PlayStation 5 agora. Um PlayStation 5 Pro. Tem pessoas que, sei lá, a esposa comprar um PlayStation 5 Pro no cartão dele. É, talvez essa pessoa fique brava, né? Ou aquele tipo portátil que conecta na TV, que é o PlayStation TV, uma coisa assim. É novo e caro. Tem pessoas que não gostariam de gastar dinheiro nisso. Então, a felicidade que algo te dá é algo subjetivo. E a praxeologia não fala sobre questões subjetivas. Ela fala sobre coisas que a gente vê ao longo da história e do comportamento humano, relações de causa e efeito, por exemplo. Minimização de preços. Então, você minimizar preços gera falta de produtos. Então, baixa de oferta, né? Oferta e supply, né? Oferta de N produtos. Produção, que a gente coloca X, né? Em vez de Y. No fim, também são bens de produção X ou Y também. Então, você minimizar preços de N produtos gera baixa de oferta desses produtos. Então, você vai na prateleira, não tem nada. E o governo fixou o preço do arroz, feijão, etc. Como aconteceu na Argentina, o governo Kirchner, por exemplo. Como aconteceu com Diocleciano, no Império Romano, antes daí um pouco do Constantino.
Diocleciano. Qual a diferença da fixação de preço do Diocleciano em Roma e da minimização de preços do governo Kirchner na Argentina recentemente? Nada. Uma relação óbvia de causa e efeito. Quando você minimiza preços de N produtos, você gera falta de produtos nas prateleiras e na produção. Não é algo. Não é um método historicista, né? É um método de entender o óbvio, né? É uma relação econômica, é óbvio. É uma relação o que pessoas produzem e compram. E são ações de pessoas, não são partículas, não são. Na Gauge Theory em campos quânticos, é uma coisa de as pessoas agindo, né? Vou falar sobre econofísica eventualmente nesse curso, né? Não nesse de ação humana. Métodos da física na economia, mas o grande ponto é que praxeologia trata sobre isso, né? Obviamente não tem só esse exemplo, né? Diversos exemplos podem ser dados em relação de taxa de câmbio, inflação, etc. Que, como praxeologia funciona. O problema é que o Mises e muitos autores, eles não mostram de forma sistemática, eles falam disso, obviamente. De forma sistemática e clara, as aplicações da praxeologia. Então, por isso que é importante formalizar ela dessa forma ou de formas parecidas, né? Que é também a aplicação de causalidade, né? Aqui, lembrando que eu tô colocando as páginas aqui embaixo, tá? A versão que eu tô usando desse livro é a Scholar Edition, né? É a padrão. A ação exige e pressupõe a categoria da causalidade. Somente aquele que vê o mundo à luz da causalidade está apto para agir. Lembra muito Berserk, causalidade, né? Pra quem lembra do Griffith. Certo? Bom, causalidade na física, por exemplo, é associado a, por exemplo, que são. Tem a questão da violação da causalidade em alguns aspectos da física quântica, por exemplo. É, é a noção de que algo tem que causar outro algo, né? É a relação de causa e efeito. Nesse sentido, podemos dizer que a causalidade é uma categoria da ação, né? Então, a relação de causa e efeito, ela precisa de algo que a gera, né? Então, o que gerou a falta de produtos, nesse caso, na Argentina, no governo Kirchner, foi a minimização de preços. Caso o governo não agisse de tal forma a minimizar os preços, isso não aconteceria da forma que aconteceu. Assim como na época de Diocleciano, na Roma, também, caso ele não agisse de tal forma a minimizar os preços não, a oferta de produtos não iria cair. Isso é óbvio. A praxeologia trata de coisas óbvias, né? A categoria meios e fins pressupõe a categoria da causa e efeito. Então, causa e efeito é algo lógico. Não precisa de filosofia aqui, tá? É algo tão simples que não precisa, tipo, uma explicação filosófica pra isso, né? Ele vai dizer, né? Os problemas filosóficos, epistemológicos, metafísicos, né? A epistemologia trata sobre questões da verdade, etc. Da causalidade, da indução imperfeita, estão além do escopo da praxeologia. Não esquece isso, esquece isso. Você está falando só sobre relações de causa e efeito, que são verificáveis na economia. Todo homem ou mulher de negócio entende praxeologia sem saber. Entende como operar em relação, por exemplo, você tem uma loja, você tem alocação de capital de produtos, de matéria-prima, de embalagens que você compra no atacado. Tudo isso levanta em conta relações de causa e efeito em relação a coisas que você permitem você maximizar seu lucro. Então, na prática, a praxeologia é uma coisa que nós usamos sem saber. Nós precisamos entender, né? Devemos simplesmente estabelecer de fato que, para agir, o homem precisa conhecer uma coisa óbvia, né? Que é relações de causa e efeito de eventos, processos ou estados das coisas. Depois eu vou falar sobre isso na segunda aula, sobre complexos econômicos, né? A definição central, né? Existem dois ramos principais nas ciências da ação humana. Vou até parar aqui para não deixar um pouco mais bonito. Aqui é um resumo de todo o livro aqui. A praxeologia, que a gente já citou, e a história. A história é a coleta e organização sistemática de todos os dados da experiência relativos à ação humana. Ela trata do conteúdo concreto da ação humana. Então, quando eu citei Diocleciano comparando com o governo Kirchner em relação à minimização de preços, ou poderia comparar o livro O Econômica, do Aristóteles, provavelmente do seu discípulo, né? Cita algumas merdas que alguns governantes da época fizeram, né? Como na Grécia,
em Siracusa, né? Com Dionísio de Siracusa, que foi discípulo de Platão. O econômico ele trata muito de Dionísio de Siracusa, né? O cara era um governante maluco, cara. Tem uma parte que ele rouba os cidadãos, dizendo que eles tinham que oferecer dinheiro a uma deusa lá deles. Só que ele só queria comprar barcos, né? Pra ele, navios ali, pra sua questão naval ali. Então Dionísio de Siracusa era loucão. Mas você tem vários eventos, por exemplo, maximização de impostos, coisas do tipo, que eles são comparáveis por questões que são eventos que têm uma causa e efeito econômica, né? Então, precisa de praxeologia entender relações de causa e efeito econômicas e história. Quais são essas causas e efeitos econômicos? Eu citei a minimização de preços, poderia ser minting, né, que você misturar dinheiro com ouro, por exemplo, com outros metais preciosos. Pode ser, hoje em dia, reservas fracionárias. Tem várias formas de você delinear diversas relações de causa e efeito na economia. Eu faço isso no livro Lógica Proposicional de Hazard, né? Também no curso que eu já citei, enfim, tá no canal. Ela trata do conteúdo concreto da ação humana, né? Então, embora ele fale de forma meio pomposa, né? Não é algo difícil pra axiologia, cara. Obviamente, alguém, por exemplo, você pega o Warren Buffett e Munger da vida, basicamente, do que eles falam sobre praxeologia, quando eles falam sobre questões das suas empresas. No mercado de seguros, por exemplo, no mercado de investimentos. Eu vou tratar sobre isso posteriormente. Alguns tratam que a praxeologia é uma pseudociência, né? O Mises está dizendo aqui, a praxeologia é uma ciência teórica e sistemática, não histórica. O escopo é a ação humana em si, independente de todas as circunstâncias ambientais, acidentais, individuais, dados concretos. É uma forma pomposa dele falar, mas vamos lá. Vamos pegar a frase, praxeologia é uma pseudociência. Primeiro, do que trata a praxeologia? Relações de causa e efeito econômicos, que são, primeiro, verificáveis e que podem ser vistas ao longo da história. Por exemplo, criação do dinheiro fiat na França. Eu fiz uma resenha de um livro sobre esse tema, mais ou menos perto da época. Na era pré-napoleônica, de como a criação do dinheiro fiat na França, na época, enquanto outros países usavam ainda commodities como dinheiro, explodiu a economia francesa. Agora, por que não deu certo? Por quê? Quais são as relações de causa e efeito que geraram isso? Você tem uma oferta exógena do meio de realizar trocas, que é a moeda. Então, um aumento da oferta exógena. Então, eles vão falar, inicialmente, por exemplo, com o John Law, por exemplo, que criou os bancos centrais ali na França. Que o Trilhão também está envolvido. E outro cara também. Mas outro cara que tentou comprar, acho que era a Áustria, um país aí que ele tentou comprar também o dinheiro que ele fez nesse processo. Basicamente, você tem um aumento da oferta exógena através do dinheiro fiat. Então, antes você tinha que ter o metal para ter um lastro no dinheiro. Agora, tem moeda de papel. No John Law, que ele fez na França, você tinha a redenção de papel para a moeda, para a prata, por exemplo. Só que eventualmente essa redenção não era uma paridade de 100%. Aí você cria problemas, né? Eu tenho, vamos supor que eu tenho 100 ducates e eu tenho tantas onças de prata que era o valor originário desses ducates. Aí eu vou lá e eles falam, então, vou ter que te pagar metade disso. Em ducates, tá? Perdão, em prata. Aí você fala, pô, mas eu perdi dinheiro aqui, como assim? Aí explodiu o banco na França por conta disso. Então, quando você aumenta a oferta exógena de capital, tu gera inflação. Foi isso que aconteceu na França, no período pré-napoleônico. Foi isso que aconteceu em algumas colônias americanas antes da Revolução. Foi isso que aconteceu em todos os lugares que usou moeda fiat, quando outros países estavam usando moeda de prata ou ouro simultaneamente. Então, a moeda fiat só funciona quando todo mundo está usando moeda fiat. Se outras pessoas usam prata e ouro, a gente já prova que em questões de relações comerciais internacionais, a moeda fiat sempre perde. Ela não perde quando é no próprio país. São duas moedas juntas, uma é fiat e outra é com lastro em ouro. A do ouro vai perder. É chamada lei de Grisham. Ela só é aplicada. Dinheiro ruim, dinheiro bom. Citado também no livro Frogs, ou Sapos de Eurípides, né? Talvez.
Talvez a primeira citação. Na Bíblia também é citada nos Provérbios, eu não lembro qual. Bom, depois o. Depois eu falo mais dessa questão, mas eu desafio alguém nos comentários a falar que praxeologia é pseudociência, né? Relações de causa e efeito econômicos das que eu citei aqui, tem que tratar das que eu citei, eu poderia citar outras, elas não são uma obviedade. Algo tão óbvio quanto você olhar pro lado na rua, você tem que olhar se tem um carro vindo, né? É uma relação óbvia de você fazer uma inferência sobre a causa e efeito de coisas, né? No caso, ações econômicas de ações de pessoas. Não é pseudociência, é uma observação da realidade óbvia. Aqui, o Mises cita o Einstein, né? Não, o Mises lê alemão, né? Então, ele lê o cara no original. Einstein levanta a questão: como pode a matemática, um produto da razão humana, que não depende de nenhuma experiência, ajustar tão perfeitamente aos objetos da realidade? É uma pergunta, né? E é razoável que o ser humano descubra, sem o auxílio da experiência, por meio do raciocínio puro, as características das coisas reais, né? Então a questão é, o que a gente pode, através da matemática, entender sobre a realidade? No último curso do curso do canal de computação quântica, eu falei sobre isso, né? Um paper do David Finkelstein, né? Extremamente importante para pesquisa de buracos negros, né? Ele é citado propriamente no paper do Penrose, original de buracos negros, por exemplo. Ele é citado no artigo específico dele, é citado ali também. Esse paper que eu citei nesse vídeo, que é o último de computação quântica do canal, do curso, ele fala sobre essa questão, né? A relação de matemática e realidade. Eu não vou citar aqui com detalhes, senão a gente vai ficar aqui um ano. Mas a resposta de Einstein foi, né? Num nível específico dele. Na medida em que os teoremas de matemática se referem à realidade, eles não são certos. Na medida que são certos, eles não se referem à realidade. A questão é que todas as equações na física, elas são aproximações da realidade, de observações. O próprio Dirac, ele descobriu antipartículas antes delas serem descobertas experimentalmente, através da parte teórica. A relatividade foi descoberta por Einstein, né? Obviamente Deus sempre soube dela, criou. Deus sabe de tudo eternamente antes de todo mundo, né? Mas Einstein descobriu a relatividade especial em geral e ele explicou. Foi o primeiro a explicar ela de forma mais concreta, né? Embora Poincaré também teve implicações, Lorentz, Maxwell. E Einstein pegou essas coisas e derivou uma coisa além do que eles fizeram, né? Tem um paper, por exemplo, do Poincaré, sobre a dinâmica do elétron, que ele fala sobre isso, né? Acho que foi publicado um ano antes ou no mesmo ano que o Einstein publicou essa tese aí. 1905, né? Mas basicamente a questão é que as aproximações da realidade na física, elas correspondem a equações que a gente pode explicar por linguagem verbal e linguagem matemática. A linguagem verbal e matemática, na minha opinião, são equivalentes. Então eu posso dizer E é igual a mc ao quadrado. Eu posso dizer energia é igual a massa. Essa equação significa equivalência de massa e energia, né? Ou eu posso dizer de forma mais literal, né? Que a energia é igual a massa e vezes c elevado ao quadrado, que é a velocidade da luz. A equação original de Einstein não é assim, tá? Essa aqui é só a representação menor, né? No paper original dele, 1925. Mas eu posso pegar isso daqui e converter para linguagem verbal. Eu lembro que na escola a gente fazia isso, né? A gente pegava o número e escrevia por extenso. Pode escrever qualquer equação que existe por extenso. Vai ficar mais difícil e complexo ao longo do tempo? Vai, por isso que é melhor usar equações, né? Não me diga, né? Mas eu creio que tu tem essa relação de linguagem verbal com a lógica matemática, né? A praxeologia trata das ações de indivíduos. É somente no decorrer de suas investigações que se alcança o conhecimento. A cooperação humana e a ação social é tratada como um caso especial da categoria universal da ação. Então, a gente tá falando de ação de indivíduos apenas, mas de várias pessoas. Em relação a como elas transacionam, etc. Obviamente, pela mão invisível de Adam Smith, a gente tem que o padeiro, ele faz o pão, você vai lá e compra na padaria, e ele se beneficia
do lucro gerado na venda do pão. Então, se o custo de fazer o pão é maior do que na venda, vai dar merda, né? Então, pro padeiro, o que ele quer é o lucro. Só que para ele lucrar, ele precisa vender. E para vender, ele precisa de consumidores. E para ter consumidores, ele tem que fazer um pão que é bom, né? Se você for numa padaria o pão é horrível, você vai em outra. Então, no fim, no egoísmo do padeiro em produzir o pão por lucro, ele está gerando benefício para a sociedade. Essa é a mão invisível de Adam Smith. E você tem uma circulação de capital na economia, todo mundo querendo produzir para si, para o seu ganho próprio. Só que para ele ter o ganho próprio, ele tem que beneficiar o seu próximo. Por isso que o capitalismo é uma coisa que, no fim, ele parece egoísta, egoísmo de cada um, né? Então, o cara tá vendendo um jogo muito caro, por exemplo, coisa do tipo. No fim, ele tá beneficiando a população no geral através do seu negócio. E você tem N negócios beneficiando mutuamente uns aos outros em buscarem ao buscarem seus próprios interesses. Né? Então, como eu disse, o Mises ele usa a linguagem de forma meio que pomposa, mas é algo simples que ele tá falando aqui, não é algo complexo. Por matemática e lógica na economia. Né? A economia não segue os procedimentos da lógica e da matemática. Ela não apresenta um sistema integrado de raciocínio a priori, desprovido de qualquer referência à realidade. Isso daqui não é que eu concorde com o Mises, né? Em todos os pontos desse caso aqui. Porque por isso que um livro que eu escrevi, que é a Nova Economia Austríaca, é literalmente o nome já se refere, né? É uma visão um pouco com alguns pilares a mais, né? E um deles é Complexity Economics. Só que Complexity Economics, como a gente já viu na segunda aula, ele vê as coisas de uma forma diferente do que a matemática neoclássica, etc. Mas o que eu posso te garantir que a matemática usada no keynesianismo e na teoria neoclássica e derivados não refletem muito bem, nem, tipo, tem muita coisa que dá para aproveitar, mas no geral não reflete muito bem aspectos de investimentos e economia no geral. Em vários aspectos, eles erraram várias vezes. Eu vou citar o exemplo da crise de 2008 posteriormente. Às vezes erraram continuamente em vários pontos. Somente economia comportamental e teoria do caos já quebra, por exemplo, a teoria da probabilidade keynesiana e outras teorias da probabilidade posteriores. Mesmo a do Trygve Havelange, que é muito boa. Ganhou o prêmio Nobel no tema. E a teoria, e a economia comportamental em si também quebra alguns conceitos, como a teoria do mercado eficiente, coisa do tipo. Então, creio que esses pontos eles têm que ser ligados à escola austríaca atual, né? Também. É o que eu faço nesse livro aí. Não existe um método histórico da economia ou disciplinas da economia institucional. Existe a economia e existe a economia histórica. Ele está tentando dizer aqui não é contra a estatística, mas que você tem estatística com dados históricos de inflação, PIB per capita, PIB, purchasing power parity, né, poder de compra, etc. Relações cambiais, e você tem a interpretação dessas coisas. Obviamente tem um pouco mais negativo que isso, do que eu falei. Mas basicamente o que eu pego disso do Mises é que a gente tem que entender que você precisa de interpretação semântica de estatística. A econometria, ela não é um fim em si mesma, ela é uma ferramenta. Não é útil para funções de probabilidade de prever coisas no futuro da economia, mas que ela é útil para entender como as coisas no momento. Por exemplo, do ponto de vista não estatal, mas do ponto de vista de empresas. Por exemplo, tem uma empresa, tem um restaurante. Quer usar a estatística para prever não, mas para estimar o quanto de frango você tem que comprar no KFC durante o próximo mês, durante a próxima semana, em relação à volatilidade cíclica de demanda. Você conhece porque você tem esse KFC por um tempo no shopping, etc. Então vamos supor que você cometeu um erro. Então você tem uma margem de erro, uma porcentagem de erro em que você errou nos calendários de demanda, né? De estimativas de quanto frango você teria que comprar. E aí, no fim, faltou frango. Então o cara veio comprar, tem uma fila enorme no KFC e acabou o frango. Lascou. Esse erro na alocação de frango, que também tem questões de exportação, produção interna no país, transporte, até o shopping, que no caso você tem seu KFC, eles possuem uma margem de erro em todas as instâncias da cadeia de produção que vão gerar a falta de lucro, que seria o lucro máximo possível. Onde, obviamente, essa maximização do lucro ela não pode ser ad infinitum concreta, né?
Obviamente o lucro ad infinito não existe. Lucro máximo possível e imaginável. Tem várias razões de provar isso daí. Até um pouco de forma mais matemática pura, né? Eu acho que eu fiz isso no... Não lembro qual aula que eu fiz no curso anterior, mas enfim. As duas jamais devem ser confundidas. Todos os teoremas da economia são necessariamente válidos em todos os casos. Todas as premissas pressupostas são atendidas, né? Por exemplo, o exemplo da minimização de preços vai gerar falta de produtos no mercado. Essa é uma proposição. Proposições podem estar erradas. Por exemplo, tem a lei de Say. A lei de Say diz que a oferta que gera demanda. Então, tem a oferta de forma mais crua aqui. Gera demanda. O Keynes, de forma meio maluca, ele interpreta o contrário da lei de Say. Ele diz que é a demanda que cria a oferta. Às vezes eu até posso concordar com isso, mas no geral a oferta que gera demanda. É uma proposição que é mais factível. Por várias razões. Tem um livro do William W. Hutt que é só sobre isso. A Rehabilitation of the Say's Law. A reabilitação da lei de Say. Já citei no outro curso do canal anterior. Mas a lei de Say, na versão keynesiana, é uma proposição. Ela está praxeologicamente errada. E no geral a oferta gera demanda. Eu posso explicar isso daí com mais detalhes posteriormente. Não tinha demanda de videogames antes de existir o Atari. Ou o Odyssey. Não me diga que não existia demanda. Então, a oferta de criação do videogame que gerou a demanda. Não é só isso, tá? Mas é uma forma esdrúxula de falar isso, mas é a verdade. A oferta gera demanda no geral. As pessoas às vezes não sabem o que elas querem. Quando você tem uma empresa que cria algo que elas querem, aí se cria uma demanda. Então, esse negócio de que a demanda é criada pela oferta. Então, qualquer demanda por carros por malas com rodinhas antes de alguém colocar rodinhas nas malas. Teve um tempo que não existia mala com rodinhas. Alguém inventou. E tem pessoas que não investiram no cara que criou. Você pode ver a história disso, as malas com rodinhas. Pessoas que acharam que essa ideia não ia funcionar. É esquisito, né? Então a oferta gera demanda no geral. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Ele vai dizer, um economista jamais poderá ser o predileto de autocratas e demagogos políticos, né? Para eles, ele é sempre o causador de problemas. E quanto mais se convencem de que essas objeções são bem fundamentadas, mais os detestam, né? Então a legislação, ela pode ferrar o mercado, cara. Vê a legislação argentina e as mudanças que a lei de bases do Milei fez, cara. Mano, tinha uma lei que falava, tipo assim, na legislação argentina. Você tem uma empresa petrolífera, você não pode terceirizar o transporte. Tá lá na lei de bases. E daí foi retirado, né, na época. Você não pode fazer transporte terceirizado, né, do petróleo. O mesmo tem que fazer o transporte. Agora você pode pensar, por quê? Cara, qualquer ideia que você tenha em impedir a terceirização de transporte de mercadoria, qual seja, é maluco, cara. É uma legislação que não beneficia em nada a sociedade, as empresas, as pessoas. Simplesmente tarifas, cara. Não beneficia em nada subsídios. Também não beneficia em nada a população. Aí você vai pra baixar, né? Se vê que não se vê na economia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o grande ponto é que a legislação pode ferrar o mercado de forma substancial, ao ponto de a empresa até fechar, dependendo da legislação. Depende. Praxeologia e, consequentemente, a economia também são sistemas dedutivos. A força regida no ponto de partida, com base na ação. Nenhum teorema econômico pode ser considerado sólido se não estiver firmemente alicerçado nesse fundamento. Então, não é algo complexo daqui. Praxeologia são relações de causa e efeito na economia que são observáveis ao longo da história, facilmente inferenciáveis para alguém que entende como relações econômicas funcionam. Tem pessoas que hoje em dia acham que fixar preços de produtos é algo bom, subsídio é algo bom, que aumentar impostos é algo bom no geral. Enfim, que tarifas é algo bom, e cotas de produção, exportação e exportação é algo bom. Então, tem pessoas que acham isso. Porque tá errado. Quando você vê a relação de causa e efeito aqui. O Bastiat, principalmente, cara. O Bastiat, ele já falava de praxeologia antes dela ser inventada. Mirabeau também. Eu já falei no Voz Impressa em alguns artigos sobre. Enfim.
Página 83. Aí você tem algumas coisas interessantes, né? Deixa eu acabar também por Rothbard, Capitalistas de Estado, né? Aqueles que no livro Conceber de Liberdade, né? Porque eu já fiz curso do canal também. Aqueles que lutam pela livre iniciativa e pela livre concorrência não defendem os interesses dos ricos hoje. Eles querem dar liberdade e ação a homens desconhecidos que serão os empreendedores de amanhã, cuja ingenuidade tornará a vida das gerações mais agradável. Por exemplo, pesquisa acadêmica. Einstein, por exemplo. Quem que investiu no Einstein para ele ser o que ele se tornou? Inicialmente, estou falando dos primeiros artigos dele de 1905. Tem o pai dele, etc, várias questões, mas quem que fez ele escrever os 5 artigos dos Anos Mirábiles? Foi ele mesmo, certo? Então, quem que teve a iniciativa é, de fazer que ele avançasse a teoria da relatividade? Foi ele mesmo. Vários aspectos, só usei esse exemplo, a pesquisa acadêmica ela vem da iniciativa privada. Eu estou dizendo do indivíduo. Então, quem que fez Newton querer inventar a gravidade? Cara, tu poderia colocar todo o dinheiro do planeta na época de Isaac Newton para gerar mais conhecimento em física, etc. Quem gerou a teoria foi Newton. Então, não importa quanto dinheiro alguém alocasse nessa questão de é, pesquisa nesse tema, do ponto de vista público, ele gerou por ele mesmo, né? Aí, do ponto de vista teológico, você pode dizer que Deus que distribui conhecimento aos homens ao longo do tempo, como ele quer, é o que eu acredito, mas no fim, ele inventou por si mesmo a teoria do zero. Tem a do cálculo também, que poderia ter sido inventado pelo Arquimedes, não foi, quase ele conseguiu, esbarrou no cálculo ali, mas o Leibniz também inventou quase simultaneamente com o Newton o cálculo, mas a invenção do cálculo também, ela veio da livre iniciativa privada de indivíduos. Leibniz e Isaac Newton. Isso não só para a área acadêmica, para todas as áreas que existem, empresas. Então, as empresas, elas têm ideias. Então, porque o cara criou H2O, que é uma refrigerante que gostava bastante quando era adolescente. E sim, cara, porque o cara, eu acho, quis criar algo diferente, que tem um gosto diferente do mercado. E isso vem de livre iniciativa de pessoas. Quando você quer controlar isso, tu restringe a inovação tecnológica na sociedade. A ação está sempre direcionada para o futuro, né? Então, vamos supor, tu pega empréstimo ou tu pega poupança, cria uma loja. O que nessa ação, esse conjunto de ações, de estratégias que você usa, aí vai para a teoria dos jogos, para criar essa loja. Onde você quer minimizar os seus custos dessa loja, os custos C, e maximizar seus lucros L, por exemplo. É o teorema Minimax de Von Neumann. A ação está direcionada ao futuro. Rothbard usa o termo demandantes de bens futuros. Então, o capitalista é demandante de bens futuros. Ele demanda lucros futuros. Ele não sabe se a loja vai dar certo ou não. Ele vai fazer o que ele puder agora para fazer essa loja dar certo no futuro. Ele pode usar estatística, ele pode usar modelos de logística, etc., algoritmos, etc., para melhorar sua produção e alocação de recursos. Mas no fim, ele é um demandante de bens futuros. Ele não sabe se ele vai receber ou não. É essencial, necessariamente, um planejamento e uma ação para o futuro melhor. O objetivo é sempre tornar as condições futuras mais satisfatórias. Onde ele tem que agir, ele tem que fazer algo. Não me diga, né? Ele tem que fazer algo. Não me diga que empresas são pessoas trabalhando e não partículas. Num sistema hamiltoniano, né? Nossa, será? Realmente não é um sistema de partículas, é um sistema hamiltoniano? Eu realmente não sabia, né? Tô fazendo ironia com econofísica e outros métodos que dizem estar sabendo tudo sobre economia, quando na verdade às vezes tratam pessoas como ações econômicas como partículas, dinheiro, etc. E é, criam relações de covariância entre portfólios de ações, e volatilidade, é, distribuições de Gauss para inferências sobre ações de pessoas, mas no fim, isso não conseguem. Não é a área de aplicação para esses métodos. Esses métodos você pode usar na física, você pode usar na inteligência artificial, que é muito usada a probabilidade de forma assertiva, robótica. Agora, na economia, esquece, cara. Esquece. A não ser que você seja um ser onisciente, o que eu creio que não.
O termo que o Tibadi também já usou também em relação a Mises, né? Incerteza apodídica, né? A ciência natural não torna o futuro previsível. Ela possibilita antecipar os resultados que serão obtidos por determinadas ações. Ou seja, eu vou citar de novo o exemplo. Se o governo imprime dinheiro, o que você acha que vai acontecer? Imprime um valor substancial, como foi na crise pós Primeira Guerra Mundial da Alemanha. Em Marcos, né? Simples, cara. Vai sempre ter o mesmo resultado de sempre. Que era com mentira anteriormente, agora com papel. Vai ter inflação, então os preços das coisas vai subir. Dinheiro é que nem vinho, né? Você põe mais água no vinho, você vai diminuir o valor intrínseco do vinho em relação ao seu gosto, em relação à pureza dele em si. Mas deixa imprevisíveis duas esferas, as dos fenômenos naturais e dos atos e escolhas humanas. Então, tu vai com menos dinheiro, com menos reais no mercado, você compra menos coisas. Você tá querendo senhoriagem, né? O governo, os bancos, hoje private equity, hedge funds, eles vão, como primeiros emissores, né? O governo é o primeiro emissor, né? O Banco Central, mas como segundo emissores também, eles vão lucrar com esse dinheiro sendo impresso. E quem imprime o dinheiro, ele consegue se beneficiar de gastar mais no curto prazo. Através de simplesmente uma técnica bancária maliciosa, né? Deveria ser na Constituição proibida, né? Agora o resto da população e empresa se lascam, né? Basicamente. Tu criou o dinheiro que não existe na economia. Tu diminuiu a utilidade marginal de dinheiro de forma exógena. Sem produção e serviços. Agora, algo que o Munger e Buffett entenderiam, né? Eles não eram austríacos, mas eu acho que eles entenderiam isso aqui. O conhecimento praxeológico permite prever com certeza apodídica, né? O resultado de vários modos de reação. Não é uma certeza absoluta, né? Mas é claro que tal previsão jamais poderá implicar algo em questões quantitativas, né? E não é porque você... É, é que, tipo, isso permite, por exemplo, o quanto de minimização de preço que vai gerar a quantidade específica que eu posso calcular de produtos faltando na prateleira. Eu não sei. O quanto de inflação vai ser gerado especificamente em locais diferentes do país, em diferentes estados, bairros, etc. Quando você tem um aumento exógeno da oferta de capital através da pressão de dinheiro. Quantitativamente você não pode saber, mas você sabe que você aumentar isso de forma significativa vai gerar esse efeito. O quanto não se pode calcular. Problemas quantitativos no campo da ação humana só podem ser elucidados pela essa compreensão do fato que eu acabei de falar, né? Podemos prever como será demonstrado mais adiante, mantendo-se tudo mais constante, ceteris paribus, né? Tudo sendo igual. Uma queda na demanda por N resultará em uma queda no preço por N. Então, sei lá, o preço de arroz. Bom, arroz é inelástico, né? Vamos supor uma queda no preço de jogos de videogame. Não, uma queda de demanda. E aí as pessoas vão querer vender logo e vão vão baixar o preço para vender mais. Queda elástica, né? Mas não podemos prever a magnitude dessa queda. Então você não consegue prever. Eu usei o exemplo da minimização de preços, mas poderia usar, por exemplo, o governo Kirchner na Argentina, ele fixou a taxa de câmbio dos pesos e dólares, porque as pessoas estavam usando dólares em vez de pesos, porque dólar é melhor que peso, né? Argentina na época. Ainda é, né? Mas o grande ponto era que a fixação de câmbio não foi a primeira vez que se foi ter feito na história. E ela gerou um processo que, óbvio que ia acontecer, e que na verdade você teve o efeito contrário do que eles queriam, né? Tu tá fixando o preço de algo que não deveria ser fixo, né? E define a relação de cambial entre a peso da Argentina e o dólar são as pessoas que usam dólares em relação a pesos argentinos e vice-versa. E os pesos argentinos no mercado no geral, em dólares. Quando você fixa o preço, basicamente está criando uma perturbação no mercado que ela não é normal. Ela é totalmente maluca. E no fim, tu não vai fazer o preço da- do cambial do peso argentino aumentar de preço. Pelo contrário, vai diminuir. Essas questões só podem ser respondidas por meio dessa compreensão, né? Então, não é que eu consigo prever o quanto o peso vai cair a Argentina em relação a essa fixação de preços em relação ao dólar, de câmbio, né? Mas enfim. É questão que isso vai acontecer. Aí você pode questionar, pô, mas no livro
Nova Economia Austríaca no livro A Lógica Proposicional de Hazlitt, você usa cálculo para orientar essas questões de causa e efeito. Mas nunca em questões quantitativas, nunca em questão de a quantidade específica. Nunca é falado. É só que, por exemplo, você, gerar subsídio para N empresas, por exemplo, para maximizar preços de matéria-prima no mercado de agricultura, vai ter um efeito associado ao mercado, né? Porque basicamente você está maximizando o preço de um produto que, quando chegar no consumidor final, você vai ter um efeito, né? Você minimiza o preço da matéria, os preços de, por exemplo, salada, arroz, trigo, coisas que vão produzir na fazenda, né? Minimiza o preço, vamos supor. Vai faltar produto. Se você maximiza o preço no lado do agricultor para beneficiar o agricultor, vamos supor que o preço está muito baixo do arroz, trigo, etc. Aí você fala, pô, coitadinho do agricultor, eu vou aumentar o preço por lei para as pessoas serem obrigadas a pagarem o valor que vale aquele, entre aspas, né? Entre aspas, que vale aquele arroz, trigo. Mas na verdade tu tá beneficiando o agricultor em contrapartida do consumidor que vai parar de comprar porque tá caro. Quando não são bens elásticos. Então, as pessoas gostam de laranjas e mangas, né? Mas se tiver muito caro, elas vão comprar menos, né? E entre arroz, feijão e manga, tu vai comprar arroz e feijão, por exemplo. Então, maximização de preços e minimização de preços não dá efeitos que são óbvios, cara. Não precisa pensar muito. Não precisa ser economista pra saber isso, cara. É simplesmente tão óbvio que uma criança consegue entender. Uma criança com bastante sentido de economia, né? O ditado popular segundo o qual a economia lida com as condições materiais da vida humana está completamente errado. A ação humana é uma manifestação da mente das pessoas, de como as pessoas agem. Nesse sentido, a praxeologia pode ser chamada de Geisteswissenschaft, uma ciência moral, né? Wissenschaft é ciência, né? Então, e Geist é moral, né? Então, uma ciência moral no sentido de que está associada à ação das pessoas, né? Obviamente. Alguém pode boicotar uma empresa porque a empresa fez uma campanha merda que fala coisas que tem cunho ideológico que a maioria das pessoas não gostam, como aconteceu com o Budweiser. Budweiser? Não lembro. Uma empresa conhecida, por exemplo. Porque pode fazer relações praxeológicas de boicote de empresas? Não necessariamente, mas pode ter relações de que as causas disso, né, são causas morais ou não, né? Subindividualidade, né? A sociedade nada mais é do que a combinação de indivíduos em força cooperativa. Ela não existe em nenhum outro lugar senão nas ações de indivíduos. É uma ilusão procurar fora das ações individuais. Então, por exemplo, eu gosto de econofísica. Eu gosto de ler coisas em econofísica. Muita coisa, por exemplo, em equações parcialmente diferenciáveis, coisas do tipo. É legal a econofísica. Porém, em aplicações práticas para a economia, na aula 2 e 3 eu vou falar mais sobre isso. Você tem problemas. Não tem nenhum problema com modelos matemáticos. O problema é quando você usa eles de forma incorreta. Quando você considera dinheiro como partículas e pessoas como sistema em equilíbrio termodinâmico, entre aspas, com analogias que têm aplicações matemáticas para isso, tu não tá entendendo o que você está estudando. É como se, por exemplo, eu fosse simular a reação nuclear com urânio e eu não entendesse como partículas se comportam. Eu não entendesse o que é spin, não entendo o que é colisão entre partículas. Eu não entendo o que é o interferômetro, né? Pesquisa em relação a isso. Você não entende como por exemplo, o algoritmo de Monte Carlo. No Monte Carlo Method, um algoritmo de simulação de nuclear inicialmente, Stanislaw Ulam e do Nicolas Metrópolis, que escreveram um paper no tema, eles primeiro definiram como as partículas se comportam em relação a colisões entre elas, quebras entre elas, né? Ali em bário, Krypton e coisas que partículas que vão se quebrar aí na reação cadeia, né? Urânio. E basicamente é uma simulação com base em como elas funcionam. Se você não sabe como as partículas funcionam, tu não consegue fazer essa simulação. O algoritmo de Monte Carlo na parte mais óbvia, que é cara ou coroa de moeda. Se você não entende o sistema óbvio de cara ou coroa, né? Tu não vai conseguir fazer a simulação. Se você não entender como o sistema funciona, tu vai fazer equações bostas, cara. E a culpa é sua.
Então, a matemática keynesiana, de Marshall, neoclássica, etc. Até a da escola de Lausanne, etc., ela tem problemas, porque em muitos aspectos elas consideram questões de racionalidade, coisas do tipo, equilíbrio, que não são reais. Vou falar mais disso sobre ela na aula 2, né? Então você cria equações que não tem nada a ver com ações de pessoas. Por isso que eu creio que lógica é muito melhor para você fazer isso, né? Por isso que no caso, ok, tá errado, mas qual formalização você propõe da praxeologia? Lógica proposicional de Hazard, né? Pode dizer como ela tá errada ou não, aí é outra coisa, né? Poderia ter. Deve ter outras formas de fazer a mesma coisa, né? Ok, agora ele cita uma relação de David e Ricardo, né? Que era em inglês. Muitas implicações do David e Ricardo, né? Muitas pessoas criticam a lei de associação ou de custos comparativos do David e Ricardo. A razão é óbvia, essa lei ofende aqueles que desejam justificar o protecionismo. Então, a lei de custos comparativos diz que é óbvio que Taiwan produz chips melhor que o Brasil, chips de semicondutores, né? Quem você acha, no geral, nos próximos 10 anos, vai produzir melhores semicondutores nesse tempo, né? O Brasil ou Taiwan? Eu não sei o futuro, mas é óbvio que a probabilidade maior que é Taiwan. E você não precisa de fazer equação para isso, é óbvio. Ver os dados aí de vendas, de fábricas e quantidade de produção e demanda pelos chips em Taiwan, pesquisa e desenvolvimento deles, simplesmente eles vencem. Holanda também é forte nisso. Porém, Taiwan ele produz carne bovina no mesmo nível que o Brasil? É óbvio que não. Japão também não. Holanda também não. Então, tem coisas que o Brasil ele tem um custo comparativo de produção melhor em eficiência. Ele vai conseguir exportar para todo mundo. E outros países não tem. É isso. Noruega, em relação, por exemplo, a. Cara, eu sempre esqueço o nome das coisas, né? Não é tilápia, é. Bacalhau, por exemplo. Então, no Mar do Norte ali tem bastante bacalhau. Então, obviamente, eles têm uma relação de custo comparativo maior do que outros países. Isso é uma coisa tão óbvia. A Rússia tem custo comparativo, maior eficiência de custo de produção de petróleo e gás natural e diamantes. Por reservas que você não cria do além. Então, não é uma coisa que, não, é só você põe mais dinheiro. Não, cara, não, o Brasil não vai produzir mais diamantes que a Rússia nos próximos 10 anos. Isso é provável. Não sei se vão, de repente, achar um monte de diamante em algum lugar do Acre, né? Enfim, mas provavelmente não vão achar nos próximos 5 anos. A Rússia vai continuar dominando esse mercado. Então, tem coisas que você não vai conseguir mudar. Ah, mas é só o governo. Não, não vai mudar. Sempre vai ter países que vai ser melhor em algumas coisas. Por razões de quantidade de terra, produtiva, etc. Enfim. Esse é um ponto importante. E que já é contra protecionismo. E essa relação de custo comparativo, ela também pode ser dada como praxeológica, uma relação de causa e efeito. De como tarifas vão atrapalhar quando você tem essa relação aqui, né? Bom, sobre medição do valor, né? Coisa que Mises até criticou Von Weiser, né? No memoir dele. As pessoas compram e vendem apenas porque valorizam menos as coisas que entregam que as que recebem. Assim, a noção de mensuração é valor vã. Um ato de troca não é procedido nem acompanhado por qualquer processo que possa ser chamado de mensuração de valor, ou seja, uma teoria quantitativa de cálculo de valor, como teoria do valor, por exemplo, de Adam Smith e David Ricardo, não funciona. O valor na economia austríaca, na economia no geral, você não precisa de economia austríaca aqui. Ele é subjetivo. Então tu vai numa loja de videogames e vai ver lá um Dreamcast vermelho 001, pra quem tá vendo essa thread recente, né, no mercado retro game. Por que o valor tá acima de 40 mil reais, né? Nesse Dreamcast raro. Numerado 001. Porque o valor é subjetivo, cara. Não tem outro 001. Então, tu tem só um item à venda de um item raro. O preço vai ser o que vai ser acordado pelo vendedor e pelo consumidor.
conhecimento de ambos vai ser importante para calcular o quanto aquilo vale, mesmo sem referencial de venda desse produto. Então, essa mensuração de valor não é calculável. É o que as pessoas acham que aquilo vale. Não existe valor justo, cara. O que existe é o valor que as pessoas, o consumidor e o vendedor acordam. Esse é o valor justo. Esse é o valor justo. Você não define o valor justo. É claro que você pode usar referenciais, né? Se você tem um item que é transacionado no mercado com preços de tabela referenciais, como price chart na prática de venda de jogos, melhor, né? Tu tem uma mensuração ali, mas essas mensurações elas são médias. Não refletem o preço do mercado local, regional, que difere de país para país, poder de compra de moeda de cada país. Enfim, tem margem de erro em relação ao valor nesses aspectos, né? No fim, é o valor que ambos, vendedor e consumidor, concordam. Quanto mais informação ambos terem, mais esse valor ele se torna, entre aspas, justo. Os preços são medidos em dinheiro, óbvio, e eles são consistentes em dinheiro. Os preços são preços do passado. Então tu pode ver os preços desse item vendido ao longo do tempo, né? Então, quanto tá o PlayStation 2 original ou Resident Evil 4 ao longo do tempo, por exemplo. Um preço é necessariamente um fato histórico, ou um preço futuro. O que é o preço futuro? É a relação do valor daquele item agora versus o futuro. Por exemplo, o Resident Evil 4 aumentou de preço recentemente, o original, e vários itens do Resident Evil, pelo lançamento do Resident Evil Requiem. Isso já ferra a teoria do valor, porque basicamente a teoria do valor diz que o custo de produção é importante em relação aos preços, o trabalho que você emprega. Só que na verdade, não importa que trabalho, o tempo de trabalho e o custo que você emprega. Se aquele item for lixo para as pessoas, é uma coisa subjetiva, as pessoas não compram. Então, por exemplo, por que as pessoas gostam mais de sorvete de baunilha e chocolate do que, no geral, de pistache? Eu não gosto de pistache, por exemplo. Pessoas que gostam, pessoas que não gostam. É uma questão subjetiva. Aí tu pega quais que as pessoas gostam no geral. E aí você vê qual que vende mais, enfim. É uma questão psicológica, social e individual ao mesmo tempo. Ela não é só social, ela também é individual. Não há nada nos preços que permita compará-los à medição de fenômenos físicos e químicos. Então, você não compara assim um valuation, uma regra, as preferências das pessoas mudam, né? É uma coisa que, por exemplo, há 2 anos atrás eu não pagaria, teoricamente, hipoteticamente, R$ 1.000 no PlayStation 1. Eu lembro quando compraram pra mim quando eu era pequeno, era R$ 500. Ajudado a inflação até mais que isso. Hoje em dia, por um PlayStation lacrado, maneiro, eu creio que 1.500, sei lá, R$ 1.000, dependendo do estado. Tá bom. Um lote aí de Receita Federal da vida. Então, o que dá valor é o que você espera daquele item. Tem pessoas que nunca pagariam R$ 5.000 num jogo de Neo Geo. Mas pessoas que gostam de colecionar e usar coisas desse nicho. É subjetivo. Depende das preferências das pessoas. Quem é você para julgar as preferências das pessoas em relação ao que elas compram, né? Em relação ao carro que ela usa, ou enfim, qualquer um tem seus gostos, né? Enfim. E aí, agora, mudando de tema, né? Página já 223, vai para econometria. As sonoridades, a sonoridade pretensiosa que estatísticos e institutos de estatística demonstram calcular índices de poder de compra e custos de vida é inadequada. Ou seja, eu lembro de um curso, Coursera, de Shadow Banking, em que o professor fala sobre o PIB, né? Primeira vez que alguém fala mal sobre o PIB, né? Eu pensei, né? Será que o professor estava certo nisso, né? Ele não deu as razões muito óbvias, né? Ele só falou que PIB talvez não seja uma forma tão legal. Do mesmo PIB per capita, o mesmo PIB real. É calcular o ganho de um país, né? Outros artigos, por exemplo, falam que você tem que colocar depreciação de recursos naturais no PIB. Só que depreciação é o custo contínuo e não o custo futuro, né? Pegar a visão de Benjamin Graham, Buffett, etc. Então, no fim, calcular o PIB per capita, mesmo se você calcula por regiões, que é melhor, em vez de você pegar o geral, porque é burrice, né? Pegar o PIB per capita do Brasil é uma idiotice. Pega só o norte do país, você vai ver que o PIB per capita é muito diferente.
salário médio, enfim. Mas o ponto é que você tem diferenças regionais e essa equação vira uma equação multifatorial. E não, o PIB não pode ser a única coisa. Inflação, por exemplo, ela tem que ser uma equação multifatorial que atende noções não de, por exemplo, inflação do arroz no Brasil todo. Uma imbecilidade. Índice de inflação de preços de alimentos no país todo. Sendo que tem centenas de milhares de lojas que vendem arroz. Hoje em dia tu pode usar data mining em sites para ver preços de lojas, mas mesmo assim, de bairro para bairro você vê diferenças do preço do arroz. E as escolhas na precificação do arroz, mesmo que até as curvas de custo em alocação de capital para compra de arroz de fornecedores, elas são diferentes de empresa para empresa, loja para loja, região para região. No fim, os preços vão ser diferentes. Então, não é que inflação é um termo ruim, ele sempre é inacurado. Os cálculos, né? Não creio que seja inútil. Eu discordo de Mises quando ele fala que, no geral, meio que ele dá uma expressão muito negativa da estatística. Mas eu concordo que esses índices, eles não são tão bons quanto alguém poderia dizer. Então, em períodos de atualizações lentas na relação entre oferta e demanda, eles não transmitem informação alguma. Né? O mesmo cálculo de inflação, por exemplo, ele pode transmitir uma falácia se você não tentar ver mercados regionais locais de uma forma mais acurada nas curvas de calendário de demanda e de compras, né? Porque, obviamente, as curvas de compra de um mercado, elas dependem de relações sazonais, itens inelásticos que eles sempre compram, e escolhas de alocação de recursos, né? Então, de repente, um item não está vendendo quanto poderia, então, está gastando tempo na prateleira, ele vence, o mercado para de comprar. Então, você tem uma margem de erro, no geral, no mercados é mais de 36%, mais de 30%, só para ser bonitinho com os mercados, e margem de erro de alocação de recursos, né? Produto que vai ser vencido, né? Prejuízo. Então, em vários aspectos, quando você passa na microeconomia, tu já tem margem de erro disso. Na macro, cara, a margem de erro é muito maior. Não creio que é inútil, mas eu fiz curso de econometria, cara. Não é inútil. Mas não é tão útil quanto as pessoas pensam, né? Enfim. Ao reivindicarem salários mínimos, descrevem as supostas condições satisfatórias de um mercado de trabalho livre e ao reivindicarem tarifas, descrevem supostos desastres causados pelo livre comércio, né? Então, tarifa é inútil. Tarifa é só um valor a mais que as pessoas colocam, né, governos, para proteger seu mercado nacional. Na verdade, só aumentar os preços para os consumidores e matéria-prima para os produtores, né? As tarifas do Trump, por exemplo, em relação a recentes, né? Elas só ferram os Estados Unidos e esses outros países. Então, os dois lados se ferram. Porque tem uma tarifa de importação nos Estados Unidos para comprar coisas da China. O cara que produz produto químico, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai ter um custo maior de produção, o que vai não só afetar o mercado externo, exportação de coisas dessa empresa para outros países, mas para vendas no próprio Estados Unidos. Então, a tarifa, ela é um preço a mais inútil e ferra os dois lados. Acabou, não tem discussão. Isso aqui é impessoal, não tem nada a ver com ideologia, etc. É uma obviedade, né? Então, salário mínimo também. Então, o próprio Rothbard diz, né? Salário mínimo é desemprego compulsório, porque as curvas de salários seriam reais, elas dependem de oferta e demanda naquele trabalho, naquela região. Se você tem mais demanda por programadores numa região, então o salário deles pode vir a diminuir, porque eles têm uma demanda mais alta. Tem muita pessoa. Vamos supor que a demanda tá alta e a oferta tá baixa. No caso, o salário pode aumentar. Mas se a oferta tá alta acima da demanda que as empresas querem, então vamos supor, eu tenho uma empresa. Eu posso contratar 10 programadores. Só que o potencial de contratação é de 40, vamos supor. Estão desempregados, no caso. Bom, eu só posso contratar um nível suficiente. E também eu não quero contratar mais do que eu preciso, né? Pra uma empresa, enfim. Se a oferta está muito grande naquela região, o programador tem que fazer um trabalho remoto. Ele tem uma exposure, né? Maior a outras
empresas ou se mudar. Ele pode ser pago bem, curando a demanda de outros países até, né? O trabalho foi remoto. Bom, agora a gente vai para o que é chamado de ERE, que é Evening Rotating Economy. Então, na ERE, né, que é muito usado pelo próprio Hotmart Business, você tem uma economia que é muito importante, onde as preferências das pessoas não mudam. Muito simples. Pra quem já viu Padrinhos Mágicos, tem episódio, e todo mundo é igual. Todo mundo é literalmente igual, as cores são iguais, as roupas são iguais, todo mundo é igual. E aí você tem uma zero diferença em preferência. O juros originário, que o Mises não diz isso exatamente, mas o juros originário numa RE talvez seria zero. As preferências das pessoas não mudam, né? Então, quando o equilíbrio da economia em rotação uniforme for finalmente alcançado, não haverá mais reserva de dinheiro. O ouro não será mais usado para fins monetários, né? Ele diz que basicamente todas as empresas, todas as compras, tudo vai ser tão igual que você não vai ter. O uso do dinheiro não vai ter fim, porque basicamente o tanto de, por exemplo, de crédito que alguém pega e paga sempre vai ser igual em todos os momentos. Os empréstimos entre bancos sempre vão ser os mesmos, porque as preferências das pessoas são as mesmas, né? O que elas compram, o que elas comem, o que elas vestem. Elas sempre compram as mesmas coisas, os mesmos calendários de produção. Então, os calendários de produção são iguais, os calendários de demanda são iguais. As pessoas não mudam. Obviamente isso é impossível, né? Os indivíduos e as empresas terão crédito junto ao Banco Central, cujo vencimento corresponde a montante igual, né? Nas suas respectivas datas. Obviamente isso é impossível, né? Mas é um exemplo fictício, né? É um experimento de pensamento. A gente não deve subjugar eles, né? Lembre-se que o próprio Einstein, na relatividade, usava experimentos de pensamento. Então, os procedimentos adotados pelos economistas são plenamente cientes desses conhecimentos fundamentais. Pode ser chamado de método lógico de economia, em contraste com o método matemático, né? No método lógico, você tem uma noção de como as coisas funcionam, nesse caso da praxeologia, em causa e efeito, né? Relações de causa e efeito. E numa Evening Rotating Economy, a praxeologia vai dizer que basicamente nessa mudança de preferências você vai ter essa economia totalmente perfeita, onde há equilíbrio perfeito em tudo, né? Em produção, demanda e etc, né? O método matemático está falando mais de econometria, né? E modelos probabilísticos. Eu já falei os problemas deles, né? Eu adoto Complexity Economics, né? Que é um modelo mais algorítmico, né? É o que é mais compatível com o método lógico da economia. Então, Complexity Economics, que é o modelo que eu creio, que é interessante para a escola austríaca, ele usa algoritmos, né, ao invés de equações sem nenhum fim, né? A construção imaginária de uma economia estacionária leva a duas construções imaginárias. A economia em progresso, que é a Progressive Economy, e uma economia em retrocesso, que é em contração, né? Uma economia em expansão monetária. Não monetária no ponto de vista quantitativo, mas no ponto de vista de crédito e de recursos que ela gera e de retrocesso de contração que ela tem menos disso, né? Ao contrário disso. Na primeira, a cota per capita de riqueza e renda dos indivíduos e tamanho da população tende a um valor mais alto. Na segunda, mais baixo. Então, a proporção per capita de riqueza e renda ela aumenta conforme as pessoas crescem em população, que aumenta a quantidade de produção, nesse caso endógena de crédito na economia, né? E na outra, mais baixa, né? Você tem menos produção, menos pessoas. Não necessariamente uma economia com menos pessoas tem menos produção de PIB per capita e PIB. Então, às vezes as pessoas pensam que mais população significa mais dinheiro, né? Não necessariamente. Ao contrário, quanto mais dinheiro, mais população. Pelo menos no século passado. Depois de um tempo. Uma economia estilo Serra Leoa, quando ela se desenvolve, ela tem um aumento populacional, depois decresce. Quando o país se desenvolve depois de um tempo. E os preços das coisas sobem, né? E a baixa de natalidade decresce. É uma relação praxeológica também. A economia de mercado é um sistema social de divisão de trabalho sobre propriedade privada.
Cada um age em seu próprio benefício, mas as ações de cada um visam a satisfação das necessidades dos outros. Então, é o que eu falei anteriormente da mão invisível de Adam Smith. Vamos ter um exemplo. A Rússia. A Rússia, pré-queda da União Soviética em 1991, ela era uma economia centralizada. Então, tudo que era produzido, todos os calendários de demanda prospectivos eram calculados pelo governo. Eles importavam bens de produção, consumo do exterior, a índices internacionais. Eles faziam tudo, planejavam tudo. Teve uma transição pós-queda da União Soviética para uma economia de mercado. E aí, toda a estrutura de produção, importação, agora exportação, né? Sistemas bancários. Eu já falei isso no podcast do Princípio Econômico do canal, sobre economia de transição. Tudo mudou. Os banqueiros russos, eles não sabiam como funcionava um banco ocidental. Eles tiveram que reaprender como funciona empréstimo, tudo, cara. Então os caras, eles tiveram que reaprender tudo. Que é loucura se você pensar, né? Então, isso é uma coisa importante em relação à economia de mercado, né? Uma transição de uma economia socialista para uma de mercado. Na China é diferente. Ela tem uma economia de mercado com uma estrutura legal, jurídica socialista, né? É diferente do que a Rússia fez. Então, sobre a liberdade do consumidor, né? Página 273. Um Willy Wonka da vida, né? Não tem poder sobre os seus consumidores. Bem, se você já viu o filme, o único que eu vi foi do Johnny Depp. Eu sei que tem 3. Tem com o time de Chamolet, né? Eu só vi do Johnny Depp. O Willy Wonka não obrigava as pessoas a comprar as barras. As pessoas compravam porque elas queriam, porque elas gostavam do chocolate. Teve a competição e tal dos como fala? Aquela promoção que você ia na fábrica e tal, que era 5 crianças que iam na fábrica. Mas aquela promoção, ela não tira o fato de que o chocolate já vendia, ele já era bom, já uma demanda monstruosa daquele chocolate, o melhor chocolate do mundo, de certa forma, né? Falando da qualidade, né? Se você ver o filme, você vai ver que o Willy Wonka, ele é um cara com bastante conhecimento sobre cacau. Ele ia lá onde estavam os umpa-lumpas, né, pra pegar o melhor cacau da fonte e tal. Então ele era um empresário e fornecia chocolate da melhor qualidade possível, né? Ao preço mais baixo, né? Tem todo um setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Até de umas coisas nada a ver, né? Pra produzir o melhor chocolate possível. Então ele não obrigava as pessoas a comprar chocolate. As pessoas compravam porque era bom. Então os consumidores não estão presos a ele. Não estão obrigados a irem comprar nas lojas comuns, né? Tradicionais. Eu tô com o termo em inglês, wholesale, né? Atacado da vida. Comprar chocolate. Elas compram porque elas gostam, né? Então eu não sou obrigado a comprar chocolate Garoto, Lacta, ou o que for. Eu compro porque eu quero, a marca que eu curto. Eu não sou obrigado a comprar Pringles ou Ruffles, né? Eu compro o que eu quero quando eu quiser, né? E os calendários de demanda por essas coisas dependem das pessoas que preferem, né? Não pode ser porque razões do mercado fitness que as pessoas param de comer Pringles. Param de tomar Tang. Coisas que tem açúcar, etc. Enfim, é uma questão de diferença, né? Monopólios, né? Isso já tem a ver com monopólios. Se as condições forem tais que o monopolista, vamos supor que alguém possa dizer que o Willy Wonka é monopolista, possa obter um lucro líquido maior vendendo uma quantidade menor de seu produto, a um preço mais alto. Vamos supor, eu vendo café e eu falo, pô, eu posso produzir menos café, ter menos custo nisso, vai ter uma menor oferta de café, embora a demanda continue a mesma. Pessoas compram café continuamente, né? Porque elas gostam. Preferências subjetivas por café. E aí, eu posso aumentar o preço. Eu tô fazendo uma contração na oferta. Uma empresa, ela pode produzir menos para lucrar mais? Pensa com você. É imoral uma empresa produzir menos para ter mais lucro? Vamos supor que a empresa faça o contrário. Ela produza mais e abaixa o preço da commodity, porque é pela utilidade marginal decrescente, né? Produz mais, vai ter retorno diminuinte. Então ela produz mais que a demanda possível dela. Ela tem prejuízo por conta disso. Tu prefere que ela tenha prejuízo ou lucro?
Se ela ter só prejuízo, a empresa não vai existir. Não vai mais ter chocolate Brimonca, mas não ter o café da, sei lá, qual marca. Não vai ter mais. Se a empresa não lucrar, ela vai à falência. Não me diga, né? Achou que é de graça, né? Dá café de graça, né? Enfim. Surge o preço de monopólio superior ao preço potencial de mercado. Na ausência de monopólio, né? Pode ter haver um momento que a empresa ela escolhe uma contração de produção. E não tem nenhum problema nisso. O que eu creio que é um problema, tem até um provérbio bíblico sobre isso. Diz que aquele que retém o trigo é um tolo, né? Aquele que vende é abençoado, né? Eu tô parafraseando. Um provérbio bíblico. No sentido de que alguém, não que restringe a oferta, mas alguém que é um trader de trigo, etc. E ele manipula o preço do trigo, retendo a oferta que ele adquiriu, que ele comprou, isso seria imoral. Na minha opinião, é imoral. O provérbio bíblico mudou minha opinião nesse tema. O Bard, ele, por exemplo, disse que não é imoral no livro dele. Eu lembro porque essa citação dele é bem relevante. Um dos livros dele. Eu não lembro de cor qual. Mas eu creio que manipulação do preço através da constrição da oferta, não por parte do empresário que está gerando o produto, do produtor, mas do trader da commodity, é imoral. Vou discutir isso posteriormente. Na construção imaginária de uma economia de rotação uniforme, uma ERE, né, que eu já falei anteriormente, não existem lucros nem prejuízos monetários, porque basicamente todo mundo compra a mesma coisa e produz a mesma coisa. Né? Mas cada indivíduo obtém um lucro psicológico de suas ações, que é igual, né? Então, as coisas não mudam. Então o agricultor alimenta e ordenha suas vacas e vende o mesmo leite, a mesma quantidade sempre, porque valoriza mais as coisas que podem comprar em relação ao dinheiro. Quando uma pessoa tem uma empresa, ela é dependente de bens futuros, como diz Hotbar. Então ela tem uma empresa de jogos, ela quer vender jogos com lucro para gerar um lucro futuro para o seu próprio bem-estar, as dívidas da empresa, da sua casa, da sua família, para viajar, etc. Pra coisas que ele pode fazer com o dinheiro dele, né? Obviamente, parte desse capex dele vai ser investido na própria empresa e não em lucro apenas para o empresário. Mas pessoas não. A média de lucro de empresários no geral ele é menor de 4 mil reais no Brasil. Média, né? Esse valor média, como eu disse, como o Vinícius disse, não é tão bom, porque você está pegando uma média nacional, mas se você pegar a média também regional, você vai ver coisas parecidas. Mas enfim. Quando falamos de lucros, prejuízos e salários, preços, temos em mente que são sempre lucros e prejuízos reais. Preços reais e salários reais, porque no momento de deflação, por exemplo, é um termo também que Mises critica, tem o preço da a oferta, na verdade, o poder de compra da moeda aumentando. Só que do ponto de vista nominal, os salários têm que baixar. Só que vamos supor, o que importa para você comprar coisas na sua vida? Comida, viagem, etc. Tudo. Poder de compra da moeda, certo? O que importa para você comprar coisas? Poder de compra. É o seu preço real, salário real, que é ajustado à inflação, etc. Então o que importa é isso. Se nominalmente seu salário decresce, mas seu poder de compra aumenta, vamos supor que seu salário era 200 reais. Vamos supor, tô só imaginando aqui, 200 reais ou dólares. Vamos supor que o poder de compra aumentou da moeda. Vamos supor que agora o salário é 150, só que o poder de compra ao estado anterior é de 400. Então você consegue comprar o dobro com 150, porque o poder de compra da moeda aumentou nesse momento de deflação. Então, o seu salário nominalmente, que nominalmente, o que tá no seu olerite, ele abaixou. Você viu no olerite. Mas o que você consegue comprar com o mesmo, aumentou. Na época, por exemplo, do começo do Plano Real, aconteceu isso de certa forma, né? Depois inflou de novo. Não no mesmo nível que na época dos cruzados, etc. Mas o grande ponto que importa, que as pessoas às vezes não entendem, é poder de compra. Nada mais. É a troca arbitrária entre termos monetários e termos reais, que tem levado muitas pessoas ao erro, né? As pessoas pensam que o valor nominal aumenta, eu compro mais. Mas não necessariamente. Se você vê na inflação, às vezes o salário aumentou, mas já ajustado a inflação, teu poder de compra diminuiu. Ou seja, você vai comprar menos coisas, mas você não percebe. Eu falo, os preços das coisas estão aumentando. Não é o que os preços das coisas estão aumentando. É que o valor da moeda abaixou.
É claro que tem relações em que os preços das coisas aumentam. Endógenos, né? Então, aumentou por razões de queda na produção um produto, por exemplo, tem menos arroz sendo produzido no mundo e aumentou o preço do arroz no mundo. Pode acontecer. Não é uma razão monetária de aumento de preços. É uma razão, uma inflação, entre aspas, em preços. Agora o termo é inútil. Que é causada por efeito de mercado. Agora, no caso da inflação monetária, é uma relação no seu próprio dinheiro em si, né? Não nos calendários de produção e demanda. Sobre alocação de capital, né? Mas se um gerente recebe carta branca em relação ao que ele faz numa empresa, por exemplo, as coisas mudam, né? Ele especula arriscando dinheiro de outras pessoas. Que, por exemplo, assessores de investimentos fazem, né? Uma coisa que o Benjamin Graham disse. Na verdade, eu só pus essa citação aqui, eu não ia pôr, né? Por causa de que eu queria citar assessores de investimentos, né? Que o Graham, Buffett, Munger dizem como pessoas que arriscam o dinheiro dos outros, não o próprio, né? Ele enxerga as perspectivas de empreendimento incerto de um ângulo diferente. Então, Buffett e o Munger ele falam muito na Berkshire Hathaway, né? Sobre como eles querem, nas empresas que a Berkshire Hathaway administra, como a Duracell, General Re, que é de seguros, Sisquand, que é de doces, né? Eles querem um gerente que tenha a mentalidade de dono, empresário. Que é que ele é beneficiado pela aquela empresa ser bem sucedida. E nesse benefício para ele, ele vai buscar o melhor resultado possível para a empresa. Numa economia socialista, você não acontece isso. A empresa não é do gerente. Não. Nunca é a empresa do gerente. A empresa não é do CEO. O gerente não tem um incentivo a fazer aquela empresa dar certo. É uma questão psicológica. Então, não dá certo por uma razão psicológica, como as pessoas se comportam. Quando não há incentivos, no geral, para as pessoas, elas não vão trabalhar tanto quanto elas. No longo prazo, elas não vão trabalhar tanto quanto elas trabalham na empresa delas. Então, quando alguém trabalha para os outros, é uma coisa. Quando ela trabalha para si mesma, muda totalmente. Você vai gastar mais horas trabalhando, vai. Tanto tempo e capital tu vai alocar mais para o seu trabalho, porque aquilo é seu, né? Justamente quando ele é recompensado com parte dos seus lucros, que se torna imprudente. Pois não compartilha dos prejuízos, né? Numa economia, por exemplo, onde. Numa economia socialista, nesse caso. Tem também a questão da burocracia, né? A gestão burocrática. Tem um livro do Mises só sobre isso. Chama Bureaucracy, né? A gestão burocrática, diferentemente da gestão voltada ao lucro, é um método aplicado na condução de assuntos administrativos. Não tem valor de mercado, né? Então, como a gente viu aqui, o cara, se a empresa dar certo ou não, se lasque. Sim, não é dele. Se ele for demitido, etc., a empresa estatal não é dele. Ele não perde nada nisso. Então ele não tem incentivo pra isso. Então, os executivos, os donos ali, os shareholders, não têm incentivo. Por que não tem shareholders nesse caso, né? É a elite política que tem voz nesse contexto. Mesmo no contexto de governos estilo Alemanha na Segunda Guerra Mundial, você tem uma centralização da economia que é burocrática. E que, no geral, gera o mesmo problema de uma centralização da economia que gera uma burocracia que vai gerar efeitos de produção ruins e de lucros ruins também para o mercado, né? Para ter sucesso nos negócios, um homem não precisa de um diploma ou de uma escola de administração. Uma coisa que talvez Buffett e Menger... Não, eu tenho certeza que eles concordariam com essa citação. Eles falaram isso milhares de vezes nas palestras da Berkshire Hathaway. Simplesmente um dos maiores capitalistas dos Estados Unidos no século passado e presente, né? O Buffett, no caso, que o Munger já se foi, infelizmente. Essas escolas treinam subordinados para trabalhos rotineiros. Certamente não formam empreendedores. O empreendedor não pode ser treinado. Um homem se torna empreendedor ao aproveitar uma oportunidade de preencher uma lacuna. É ao fazer as coisas na prática, né? Então não é que é inútil, mas dependendo da faculdade de administração, ela pode ser inútil. É o que o próprio Charles Munger
Se você não acredita em mim, o próprio Warren Buffett e o Munger dizem milhares de vezes. O que importa é alguém que... Se ter uma faculdade de administração, melhor, mas... O que importa no contexto administrativo é você fazer as coisas. E que depende de conhecimento e aplicação desse conhecimento. A prática. Que os resultados são medidos nos lucros da empresa e do crescimento da empresa ao redor. Ao longo do tempo, né? Não que sempre a empresa vai ser bem, mesmo com um cara bom ali, mas... Ela vai crescer, né? Não tem alguma coisa errada. Os efeitos da publicidade agora é marketing, né? Os produtos são determinados pelo fato de que, em regra, o comprador está em posição de formar uma opinião sobre a utilidade de artigos. Então, muitos, por exemplo, na economia socialista, discordam de marketing. Marketing é a difusão de informação na economia. Está mostrando para as pessoas que aquilo existe, né? Então, se você for para uma pessoa de mais de 90 anos, perguntar o que é o Odyssey, né? Pagaria 5 mil reais no Odyssey? A pessoa talvez não vai saber o que é um Odyssey. É uma pessoa nova, talvez não saiba o que é um Odyssey porque não sabe sobre o mercado de retro games. Então, a questão é, a informação, a difusão da informação na economia, ela depende das preferências das pessoas. Então, as pessoas, elas normalmente têm mais informação sobre aquilo que elas gostam, né? Então, por exemplo, eu tenho informação sobre o mercado de retro games, mas eu não tenho sobre o mercado de moda, porque eu não gosto do mercado de moda. Então, uma pessoa que gosta desse mercado de moda vai saber mais sobre preços, sobre produtos nesse mercado. Na Europa, China, etc. Eu não sei. Então, a difusão de informação na economia, ela depende das preferências das pessoas. E o que é mais mainstream, e, por exemplo, tem empresas que gastam milhares de reais em marketing, né? Isso permite que mais pessoas no campo mainstream conheçam aquele produto. E produtos, eles são voltados a marketing também, né? Então, a empresa cria aquele produto em volta de um público específico, que ele faz marketing para esse público específico, né? Por exemplo, eu li na revista Ed sobre, por exemplo, a venda de cartuchos de Super Mario. Então, e a venda, na época que tinha tipo, o investimento da Nintendo em comerciais de televisão na época, aumentava a potencialidade de vendas de Super Mario de forma significativa. Enquanto de venda de produtos desconhecidos, não tinha um IP tão forte como o Super Mario, né? Uma propriedade intelectual tão forte. Não, né? Não vou questionar a propriedade intelectual aqui, tá? Sobre uma questão mais estatal, né? Que é o Volkswirtschaft, né? Eles não hesitam, o governo, em priorizar interesses Volkswirtschaft em detrimento dos interesses individuais. O cidadão justo deve sempre colocar os interesses assistidos acima dos seus próprios interesses egoístas. Então, esse Volkswirtschaft é basicamente a noção de que basicamente o governo tem que ensinar as pessoas o que elas devem fazer, né? Já viu propaganda do governo, aqui no Brasil mesmo, recente, que o governo quer ensinar o que as pessoas devem fazer? Até questão da própria legislação do consumidor, né? Meio que o governo, a legislação às vezes, ela olha pro consumidor e pensa que o consumidor é burro, né? Pô, quem fez a legislação é um gênio, né? Agora, o resto de todos os consumidores são idiotas, né? Ou até as empresas, né? Então, às vezes, parece que a legislação, ela presume que o consumidor é um idiota, né? Então, isso tem a opinião errada, né? Então, tentar buscar um interesse social na legislação ao contrário do individual, né? É incorreto, né? Sobre preços, né? Tem um capítulo específico do MIS só sobre preços. A gente tá terminando essa aula já. Os estatísticos tratam esse problema com muita leviandade, né? Quando descobrem diferenças no preço de atacado, wholesale, né? De uma mercadoria entre duas cidades do país, não totalmente explicadas pelos custos de transporte, tarifas e impostos, contentam-se em afirmar que o poder de compra de nível de preço são diferentes. Não é assim. Do ponto de vista estatístico, tu pode avaliar a paridade, por exemplo, de dólar e real, certo? Não tem nenhum problema, não há erro nisso. Então, por exemplo, quantos pães eu posso comprar em dólares e em reais? Só que depende onde você vai comprar esse pão. Vai comprar em Ohio? Você vai comprar
em Michigan, você vai comprar na Califórnia, você vai comprar em Omaha, eu acho que é Omaha, na verdade, não sei se pronuncia, no Texas, em que bairro, em que região? Sabia que no próprio Texas, em cidade para cidade, bairro para bairro, de lugar para lugar, padarias diferem em preço, então com a mesma quantidade de dólares, as coisas que você compra dependem do tipo de produto e região. O preço de um produto no interior de São Paulo e no centro de São Paulo, na Paulista, são diferentes. O mesmo produto, mesma marca. Mesmo que o cara compre mais barato do fornecedor, em quantidade maior. Então, o preço de um produto em Alphaville e num bairro mais periférico de São Paulo é diferente. Então, quando você fala poder de compra em dólares reais, depende. Comprar o quê? Pode criar índice disso. Nenhum problema, na minha opinião. Existe talvez discordaria, mas esses índices, eles têm resultados de margem de erro, marginais. Eles são úteis, mas não refletem a verdade de forma absoluta. Então, é um ponto. Os regionais, até de bairro para bairro, poder de compra de uma moeda específica. Nesse caso, a gente está falando de compras internacionais, né? Em relações internacionais, você tem uma paridade apenas no dólar real. E aí, no caso, essa opinião que eu falei não vale, né? Mas quando você se move para questões que não dependem de importação, você tem uma relação que é diferente. O cálculo não é tão simples assim, né? Todos os preços que conhecemos são preços passados, ou bayesianos, do ponto de vista probabilístico, né? São a história econômica. Por exemplo, o preço histórico do Bitcoin. Pode usar ele para prever o futuro do Bitcoin? Não. Garanto que não. Ao falarmos de preços presentes, estamos insinuando que os preços do futuro imediato não serão diferentes do passado imediato. No entanto, tudo que se afirma em relação a preços futuros é uma consequência, compreensão que as pessoas esperam do futuro. Então, juros para meses, juros originário, é a expectativa de preços de juros no presente, que é o juros originário ele tem um índice em preços de produtos, né? Preços wholesale, preços de mercado mesmo. Então, você tem os preços de produtos, tem o índice desses preços. E a diferença desses preços ao longo do tempo, das preferências temporais das pessoas ao longo do tempo, define a taxa de juros. Que é o preço do capital nominalmente. Nominalmente. É o preço do capital. Vai pegar um empréstimo, tem um preço para comprar esse empréstimo, a taxa de juros. Que deveria ser definida pelo mercado e não por um banco central, mas não vem ao caso. A inflação também é isso. A diferença da expectativa de preços agora versus o futuro. As pessoas esperam que o preço do arroz vai subir. Adivinha, ele vai subir. Como aconteceu na crise, entre aspas, no Rio Grande do Sul, das chuvas e tal. As pessoas acreditavam mentalmente que ia ter uma crise no arroz. Não teve. E já tinham coletado a safra. Sobre teoria dos jogos aqui, um pouco, né? Equilíbrio de Nash. A catalática, que são relações de mercado espontâneas, né? Tá. Lá. Eu acho que é com que se. Eu errei esse negócio. Não é com que se. Com K. Catalá. Catalá. E tem um S no final. Som de K. Acho que é assim. Eu escrevi errado, provavelmente. Mas a catalática é mais ou menos isso. É dois lambdas, na verdade. No paper original que citou esse termo. Que eu não lembro o autor, mas eu já citei no Voz Impressa esse artigo. Termo com dois L's, né? Tem a ver com reações espontâneas de mercado. As reações espontâneas de mercado demonstram que as atividades empresariais tendem à abolição das diferenças de preços não causadas pelos custos de transporte, barreiras comerciais. Então, vamos de uma forma mais simples. A diferença de preços em produtos tende a ser zero. Não vai ser sempre zero, mas tende a ser zero. Entre N empresas. Que é, basicamente,
que diz o teorema do ponto fixo de Kakutani, que o John Nash escreveu no artigo dele original. O nome é Non Cooperative Games, jogos não cooperativos. Fundou aí parte do que é chamado de equilíbrio de Nash hoje em dia, né? O John Nash ele fez um. Até o filme Beautiful Mind, que é o mesmo cara do Gladiador, é sobre o John Nash, por exemplo. Matemática importante nos Estados Unidos. Embora a contribuição dele não foi na economia principal, né? Foi mais pra topologia e outras coisas. O próprio teorema de fixo de Kakutani tem a ver com topologia, mas basicamente diz que os preços de N de produtos postulados por N empresas, eles tendem a um ponto fixo. E que a diferença tende a zero. Não vai ser zero, mas a diferença entre empresas de produtos tende a zero, né? Então, também o teorema do ponto fixo de Brouwer tem a ver, né? Mas enfim. Os resultados obtidos por uma identificação arbitrária, os desgastes são relevantes, né? Então, os preços de produtos eles tendem a uma diferença zero. Então, se tem, por exemplo, N mercados numa região, vamos supor que é na área da circunferência de 5 km, e os preços de produtos, dos mesmos produtos nessas lojas, elas tendem a ter uma diferença de zero. Cabe ao consumidor comprar quais são mais baratos, né? Mas tende a ser parecido, né? Mesmo que os fornecedores sejam iguais, fornecedores, né? O conceito de preços finais é meramente uma ferramenta mental para a compreensão de problema específico, que é a geração de lucros, prejuízos empresariais, né? Então, o conceito de um preço justo ou equitativo é desprovido de qualquer significado científico, né? Então, como eu disse, o preço justo é feito pelo que o consumidor e vendedor escolhem no ato da venda, né? Então, é um disfarce para desejos, uma busca de... uma opinião diferente disso, né? Então, os preços de mercado são inteiramente determinados pelo julgamento de valor de ações de dívidas. A gente tá falando de uma forma pomposa, né? Mas pelo preço que as pessoas definem o conhecimento que elas têm daquele produto. Então, tu tem, por exemplo, Resident Evil 4, PlayStation 2 original. Qual é o preço? Que as pessoas determinam com base no que elas esperam daquele produto. Só tem um Resident Evil 4 no mundo. Quem vai decidir o preço justo? O vendedor e o consumidor. Obviamente, quando você tem um índice de preços no mercado, ainda assim é o consumidor e o vendedor que vão definir. Ambos vão no price chart, ambos vão ver os preços online em outras lojas e ambos vão chegar no consenso para qual preço seria justo. Se não for justo, o consumidor não vai comprar. E o vendedor tem um spread nisso, né? Tem um BDS que spread nisso daí. Tem um BDS que spread em relação a o preço que alguém quer comprar. Alguém quer vender, bid. E o preço que alguém quer comprar, ask. O preço que alguém quer fazer uma oferta, bid, né? E o preço que alguém quer comprar essa oferta. O processo de precificação é um processo social. Ele se concretiza na interação de pessoas. Todos colaboram e cooperam, cada um no seu papel, na divisão de trabalho, etc. Competindo na cooperação e cooperando na competição. Então, cada um, em relação às suas preferências, define o preço de mercado. O que alguém quer vender, o que alguém quer comprar. É uma questão social mesmo. Psíquica, né? Então, por exemplo, qual o valor desse Resident Evil aqui? O valor também está não só no valor do item, mas do que as pessoas esperam disso daqui. Do ponto de vista psicológico. Porque a pessoa... Por que o Resident Evil 4 tende a ter um jogo de Play 2 mais caro? Porque as pessoas gostam desse jogo. As pessoas lembram desse jogo na infância. Eu, por exemplo, eu via pessoas jogando e joguei muito na minha infância. Só que zerei depois de adulto só. Inteiro sozinho, né? The Colossus eu gerei depois de adulto, mas joguei muito quando eu era pequeno. Icos, que eu só gerei depois de adulto. História da Pérsia, que eu joguei bastante, não zerei ainda, mas... Esses jogos, eles têm uma... A preferência das pessoas, a demanda por esses jogos, vem da preferência subjetiva das pessoas deles. Então, há uma demanda maior por Ico, Shadow of the Colossus, Resident Evil 4 e Prince of Persia. As pessoas gostam mais desses jogos, que é uma questão individual. Tem pessoas que gostam do Resident Evil, mas não o suficiente para pagar R$ 500 por um jogo original. Outras pessoas pagarem R$ 1.000 por esse jogo. É uma questão psicológica. E o vendedor, obviamente, vai vender pelo preço que ele acha justo
comparado ao que ele pagou nesse jogo, mas também comparado com o preço de mercado. Não importa se o cara teve 1000% de lucro na vida de Resident Evil, porque o preço aumentou atualmente, porque a demanda, a preferência temporal para Resident Evil aumentou. O custo que ele pagou não importa, não importa se ele pagou R$1 na época ou R$100, não importa. O preço é definido com base no índice também de preços do mercado global, mas pelo preço que o vendedor e o consumidor, entre eles mesmos, pelo conhecimento de cada um, decide que seja, né? Qual o valor do famoso Dreamcast vermelho, né? Que tá correndo na internet agora. O famoso 001 é R$100.000? É 40 mil? É 30 mil? Ah, mas eu nunca pagaria 30 mil por um Dreamcast vermelho, só porque é raro. Aí, sua preferência, pessoal. Então, quanto custa um Dreamcast hoje? Eu vi recentemente de 1.000 a 3.000 reais. Depende do estado, né? Mas, o que é um estado bom de um Dreamcast? O que é um estado bom de uma caixa? São questões subjetivas, muitas das vezes, né? E um rasguinho ali pra alguém pode ser pouca coisa. Pra outra pessoa é algo que a pessoa nem compra o item. Pelo preço que a pessoa tá falando. Ó, tem um rasgo aqui, não pago esse valor. É uma questão subjetiva. Aí não tem a ver com índice de preço de mercado. Tem a ver com o que a pessoa vê de valor naquele item. Em que esse item não pode ser calculado de forma quantitativa esse valor. Mas sim, ele só é visto nos preços. Ponto. Nos preços que as pessoas colocam de mercado. Nada mais. A contabilidade de custos empresarial deve levar em consideração todos os fatores geográficos, históricos e institucionais. Mas mesmo além deles, existem fatores puramente técnicos que limitam o tamanho ideal de fábricas e empresas. Uma fábrica ou empresa maior pode exigir provisões, né, matéria-prima, ou que know-how, repertório, que uma fábrica menor pode evitar. Isso é uma relação matemática de retornos diminuintes. Né? Rothbard fala muito disso no livro dele, Uma Economia e Estado. Quanto mais você produz acima da demanda, mais você tem retornos diminuintes. Ou acima do seu custo operativo. Então, às vezes, o seu custo operativo ele cresce muito determinado tipo de café que você produz na sua empresa. Então, vamos supor que você produz 100 unidades de café na sua empresa. E você quer vender mais, né? Então, você produz agora 500 unidades. Só que as máquinas que você tem que usar, o capital alocado e os fatores de produção que você tem, vamos supor que você só vai conseguir vender 250. Só que a máquina que você tem, ela produz muito mais que isso. Vamos supor que ela produz 750. Então você não tem o meio termo de máquina para isso. Então você tem a sua demanda de capacidade de demanda que você pode vender com eficiência. Só vende 250, mas a sua capacidade de produção é 500 ou para 1000 unidades. Então, basicamente você gastou um monte de grana e tem um potencial de máquina que nunca vai ser usado. Basicamente pode ser um prejuízo, né, no geral. Então, no geral, essa foi a primeira aula. Vou continuar. Vai ser tipo umas 6 aulas. Já tá na página 500, então. Basicamente, vão ser 6 aulas desse livro. Os outros vai ser diferente, mas. Enfim, é isso.